Furacão, ciclone, tufão. Todos esses nomes são usados em diferentes partes do planeta para descrever a mais poderosa e imprevisível tempestade conhecida pelo homem, que desabriga e destrói milhares de vidas todos os anos. Mas para entender como eles se formam, é preciso falar antes sobre a circulação geral da atmosfera, sobretudo a pressão atmosférica, que é a chave para a gente compreender o vento. A pressão atmosférica é um produto da temperatura e densidade da massa de ar e corresponde à força provocada pelo peso do ar. Assim, quanto maior for a força, maior será a pressão. A Terra é aquecida de forma desigual em decorrência do seu eixo de inclinação ou das características da superfície, continente e oceano. Isso gera diferenças de pressão atmosférica, com áreas de alta e baixa pressão espalhadas pelo globo. Por exemplo, quanto menor a temperatura, maior o número de moléculas por metro cúbico de ar, tem-se então maiores peso e pressão. Por conta disso, o ar tende a descer e dispersar em todas as direções na superfície. São os anticiclones. Essa tendência do ar descer impede a formação de nuvens, o que faz com que o tempo nessas áreas seja mais estável. Em contrapartida, quanto maior a temperatura, menor o número de moléculas e, portanto, menor o peso de cada metro cúbico de ar. Nessas áreas, o ar converge e tende a subir devido à menor densidade. Essa elevação do ar favorece a formação de nuvens, aumentando a instabilidade do tempo no local. À medida que esse ar sobe, ele se resfria e, ao reduzir a temperatura, aumenta a pressão e volta a descer, alimentando esse ciclo. Então, há o deslocamento de moléculas de onde o ar está mais concentrado para onde ele está mais disperso, preenchendo o espaço vazio. As diferenças de pressão do ar entre um local e outro produzem o vento, definido genericamente como o movimento horizontal do ar sobre a superfície do planeta, sempre de uma área de alta para baixa pressão. Assim, o vento é uma tentativa de equilibrar as diferentes pressões, uma vez que a natureza não gosta de desequilíbrios. A rotação da Terra produz um efeito chamado Coriolis, que provoca um desvio nos ventos, que se curvam. Isso ocorre porque o planeta gira mais rápido na linha do Equador do que nos polos, e essa diferença da velocidade é explicada pelo tamanho da circunferência, maior na linha do Equador, e que consequentemente tem sua velocidade aumentada para conseguir realizar o movimento completo nas 24 horas. Esse efeito faz com que as tempestades girem no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Agora sim podemos falar dos furacões, tufões, ciclones e tornados. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Bom, no caso dos três primeiros, a diferença está na localização geográfica. No Atlântico e Nordeste do Pacífico, as tempestades oceânicas são chamadas de furacões. No Japão e Indonésia, de tufões. E na Índia e Austrália, a denominação mais comum é ciclone. No entanto, independentemente da sua denominação regional, o nome científico deles é ciclone tropical e, portanto, estamos falando de áreas de baixa pressão. Agora, os tornados são outra coisa sobre a qual falaremos mais adiante. A formação, desenvolvimento e desaparecimento de um furacão é um fenômeno complexo que envolve vários processos diferentes, porém altamente interconectados. Existem alguns ingredientes-chave para sua formação e do espaço os satélites da NASA monitoram cada um deles. O primeiro é que a temperatura das águas oceânicas precisa estar acima dos 27 graus, aumentando assim a evaporação, a umidade e, consequentemente, a formação de nuvens. No local em que a água evapora, a pressão do ar é mais baixa do que no entorno e isso faz o ar se deslocar das áreas onde a pressão é maior para o centro do furacão. Esse ar vem cheio de umidade e evapora e faz crescer o furacão. Quanto mais quente o oceano, mais severa pode ser a tempestade, o que geralmente significa chuvas fortes e ventos extremos. Além disso, é preciso que os ventos estejam calmos, pois ventos fortes destroem a estrutura da tempestade e impedem o seu crescimento. Mas então toda tempestade é um furacão? Não! Temos um furacão quando os ventos atingem no mínimo 119 km por hora. Aí ele é classificado de 1 a 5 na escala Saffir-Simpson, com base na velocidade do vento e seus potenciais danos. Os furacões giram em torno de um centro de baixa pressão, conhecido como olho. Nessa área, que varia de 32 a 64 km de diâmetro, o ar é extremamente calmo. Isso se deve ao fato dos ventos seguirem em sentido circular, o que concentra a velocidade apenas nos arredores. Algo parecido com o que acontece quando a máquina de lavar gira rápido para centrifugar a roupa, sabe? Mas o olho é cercado por uma parede circular que contém ventos e a chuva mais forte da tempestade.
A velocidade e o caminho de um furacão dependem de complexas interações oceânicas e atmosféricas. Frequentemente, o lado direito é o mais perigoso em termos de tempestades, ventos e formação de tornado. Os furacões são alimentados pelas águas quentes dos oceanos e perdem força à medida que essa temperatura esfria ou então chegam sobre o continente. Dessa forma, a terra firme, que é mais fria e seca, acaba enfraquecendo seus ventos e fazendo com que eles se dissipem. O problema é que muitas vezes, antes que isso aconteça, eles podem provocar grandes estragos como inundações, ondas de até 6 metros que atingem vários quilômetros para o interior e ventos fortes, capazes de destruir tudo. As tempestades e as inundações são os dois aspectos mais perigosos dos furacões, responsáveis por 3/4 das mortes. Não há como impedir um furacão de se formar e avançar. Por isso, a melhor defesa é uma previsão precisa que possa dar às pessoas tempo para sair do caminho e assim minimizar seu impacto nas vidas humanas. Katrina, Maria, Vilma. Afinal, você sabe como são escolhidos os nomes dos furacões e tufões? Quando os ventos ultrapassam 63 km por hora e são então classificados como tempestades tropicais, recebem nomes. A ideia dos nomes surge para facilitar a comunicação e divulgação de alertas para a população, e as atuais formas foram adotadas no final da década de 1970. Eles são escolhidos pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, que seleciona nomes comuns de pessoas em inglês, espanhol e francês, pois são as línguas faladas nos países que mais são atingidos por furacões. Há uma lista com 126 nomes, que são repetidos em um ciclo de 6 anos. Os nomes são divididos igualmente entre masculinos e femininos, em ordem alternada e alfabética, excluindo as letras Q, U, X, Y e Z, que são pouco comuns. Para cada ano são escolhidos 21 nomes, e se ultrapassar essa quantidade, são criados novos nomes cujas iniciais seguem o alfabeto grego. A lista também sofre alteração quando ocorrem furacões destrutivos, como Katrina em 2005. Nesse caso, o nome foi substituído por Katia a partir de 2011. Já os nomes das tempestades no Oceano Pacífico dependem da região de origem. Se ocorrer no Nordeste do Pacífico, eles seguem uma lista com 144 nomes, de A a Z, excluindo as letras Q e U, também dividida em 6 anos. Já os originados no Centro-Norte do Pacífico recebem nomes havaianos, num total de 48, que são usados um depois do outro. Um tornado, por sua vez, é uma coluna de ar violentamente rotativa que se estende de uma tempestade até o solo, formando uma espécie de funil. Os mais violentos vêm de supercélulas, grandes tempestades de ventos já em rotação. Seu diâmetro pode variar de alguns metros a centenas de metros, e seus ventos podem atingir 500 km por hora e abrir um rastro de destruição de vários quilômetros. Essas tempestades violentas ocorrem em todo o mundo, mas são mais frequentemente vistas nos Estados Unidos, principalmente no Texas. Isso se deve às condições do relevo nas planícies centrais, que fazem com que o ar quente e úmido que sopra do Golfo do México entre em contato com o ar frio e seco das montanhas rochosas e do Canadá. É o corredor dos tornados, como é conhecido. Maio e junho são os meses de pico, com base em 51 anos de registro. Embora possam ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, a maioria dos tornados se forma no final da tarde. A essa altura, o Sol aqueceu o solo e a atmosfera o suficiente para produzir tempestades.